Locução adverbial. Às cegas, às claras, à toa, à vontade, às pressas, a pé, ao léu, às escondidas, em geral, em vão, passo a passo, de cor, frente a frente, lado a lado. São locuções adverbiais de modo. Negação. Não, absolutamente. O jamais também pode ser utilizado. Locução adverbial. De forma alguma, de jeito algum, de modo algum, de jeito nenhum. São locuções adverbiais de negação. Tempo. Hoje, ontem, amanhã, agora, depois, antes, já, anteontem, sempre, nunca, tarde, jamais, outrora, raramente, sucessivamente, presentemente. Lembrando que jamais também pode ser usado em negação. Locução adverbial de tempo. À noite, à tarde, às vezes, de repente, de manhã, de vez em quando, de súbito, de quando em breve, de tempo em tempos, vez por outra, hoje em dia, etc. Palavras denotativas. Palavras ou expressões denotativas. A NGB considerava essas palavras advérbios, mas são apenas expressões. Vejam bem, tais palavras e locuções, elas podem expressar, elas podem denotar alguma coisa. Vejamos. Inclusão. Quando é? Até, inclusive e também. Exemplo, ele também foi. Nós consideramos também como advérbios, mas ela é uma palavra denotativa. Exclusão. Salvo, menos, exceto. Todos, exceto eu, foram à festa. Exceto, que deveria ser o advérbio, é uma expressão, é uma palavra denotativa. Explicação. Isto é, por exemplo, a saber, seja. Exemplo. Ele, por exemplo, não pôde comparecer. Por exemplo, é uma expressão denotativa. Retificação. Aliás, ou melhor, ou seja, etc. Amanhã, aliás, depois de amanhã, iremos à festa. Estão percebendo? Aliás, retificou. Realce. Cá, lá, é que, etc. Ele é que não pôde comparecer. Então, isso é uma expressão de realce. Situação. Afinal, agora, então, etc. Afinal, quem está falando? Limitação. Só, apenas, somente, unicamente, etc. Só um aluno obteve nota máxima. Só é uma expressão denotativa. Pronome. Pronome é aquele que substitui o nome ou refere-se a uma das três pessoas do discurso. Para sabermos isso, nós temos que saber entender a direção do discurso. O que é a primeira pessoa do discurso? É a pessoa que fala, ou quem fala. A segunda pessoa, tu, é quem recebe a fala da primeira pessoa. E a terceira pessoa é do que se está falando. Então essas são as três pessoas do discurso, no singular, mas repetem as mesmas três no plural. Nós, para a primeira pessoa, vós, para a segunda, eles ou elas, para a terceira. Pronomes pessoais. Os pronomes pessoais nós temos o caso reto e o oblíquo. Singular, primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele, ela. Caso reto. Oblíquos, átonos e tônicos. Primeira pessoa, me, tônico, mim, comigo. Segunda pessoa, te, ti, contigo. Terceira pessoa, se, lhe, o, a. Tônico, si,
consigo. Plural. Primeira pessoa do caso reto, nós. Segunda pessoa, vós. Terceira pessoa, eles ou elas. Oblíquos, átonos e tônicos. Primeira pessoa, nos. O tônico, nós, conosco. Átono, da segunda pessoa, vos, vós, convosco. Terceira pessoa, se, lhe, os, as. Para os tônicos, si, consigo. Empregos dos pronomes pessoais. Os pronomes retos sempre serão sujeitos na análise sintática. Os pronomes oblíquos sempre serão complementos, ou seja, objetos. Existem algumas situações especiais. Vamos ver. Ele convidou-me para a festa. Eu escolhi-o para padrinho. Trouxeram o livro para nós. Encaminhei a elas os relatórios. Estão vendo? Aqui nós temos o pronome me, o, a elas, ou a eles, né, que poderia ser. Esses pronomes são pronomes oblíquos. Eles serão sempre complementos. As formas retas eu e tu só podem ser usadas como sujeito da oração, como já foi dito. Considera-se errado o seu emprego como objeto, como regra prática, né? Depois de preposição. Então nós entendemos que após preposição, nós podemos utilizar somente os pronomes oblíquos. E como sujeito serão apenas os retos. Observação. Emprega-se as formas retas eu e tu, mesmo depois de preposição, quando esses pronomes forem sujeitos de um verbo no infinitivo. Vejam. Está tudo certo entre eu e ela. Isso é uma forma certa? Não, porque nós temos preposição e após a preposição eu não posso usar os pronomes retos. É inadequado. O certo. Está tudo certo entre mim e ela. Aí sim está adequado. Usa-se muito na linguagem coloquial a expressão entre eu e você. Vejam lá, se nós temos a preposição, eu deveria usar entre mim e ti, ou entre nós. Exemplos. Entre eu sair mais cedo e você não vir, há grande diferença. Vejamos, este trabalho é para tu fazeres. O que nós temos aqui? Verbos. Então, quem exerce a função sobre o verbo é o sujeito. Consequentemente, esse sujeito será representado por um pronome reto e não por um pronome oblíquo. Vejam, tu fazeres. Tu é o sujeito. O verbo expressa a ação praticada pelo sujeito. Tu. Caso. O pronome oblíquo pode funcionar em alguns casos, né, como um sujeito. Isso ocorre quando são empregados com os verbos deixar, fazer, ouvir, mandar, sentir, escutar, seguidos de verbo no infinitivo. Vamos ver. Exemplo. Deixe-o sair. O "o" aqui está funcionando como o quê? O sujeito da oração. Escutei-a chorar. Quem é que exerce a ação de chorar? Ela. Então nós temos aqui um caso especial, que são os pronomes oblíquos funcionando como sujeito, mas são únicos. Os pronomes se e consigo devem ser usados apenas em valor reflexivo. Vejamos. Desmaiou, mas logo voltou a si. Refere-se à terceira pessoa do singular. Ele trazia consigo o desejo de vingança. Trazia com ele mesmo o desejo de vingança. Isso é reflexão. Os pronomes conosco e convosco são utilizados normalmente em sua forma sintética. Caso haja determinante, essas formas devem ser substituídas por com nós ou com vós. Vamos ver o exemplo. Ele queria falar conosco. Ele queria falar com nós todos. Eu não poderia usar essa segunda forma no primeiro caso, porque ele não estará determinado. Então o adequado será
ele queria falar com nós todos, ou ele queria falar com nós mesmos. Você e os demais pronomes de tratamento, eles comportam-se do ponto de vista gramatical com pronomes de terceira pessoa. Exemplos. Você trouxe os cheques? Vossa Senhoria fez um belo discurso. Emprego dos pronomes oblíquos. Vejam bem, objetos diretos serão sempre expressos pelos oblíquos o e as e os seus variantes, os e as. Os objetos indiretos são complementos verbais, a pessoa será sempre lhe ou lhes, coisa a ele ou a ela. Ao colocar os pronomes o e a depois dos verbos terminados em rs ou z, acrescenta-se l ao pronome. Se o verbo terminar com som nasal, m, ão e oem, acrescenta-se n ao pronome. Vamos ver o exemplo. Encontrei o rapaz. Eu posso substituir o meu objeto, o rapaz, pelo pronome oblíquo o. Entreguei ao chefe o documento. Entreguei-lhe o documento ao chefe. O pronome lhe só refere-se a pessoas. Entreguei ao escritório o documento. Entreguei a ele o documento. Eu posso substituir escritório por a ele. Vou comprar o anel, vou comprá-lo. Comprar o anel, posso substituir por o. Aqui, como vocês observaram, ele recebeu o acréscimo da consoante. Vimos o rapaz, vimos-lo. Encontraram o cheque. O cheque eu posso substituir por no. Encontraram-no. Dão alimentos aos pobres. Dão-nos aos pobres. Alimentos pode ser substituído por nos. Pronomes possessivos. Eles dão uma ideia de posse, uma ideia de propriedade. E eles também se encaixam nas três pessoas do discurso. Aliás, são definidos por elas. Primeira pessoa, eu e nós, singular e plural. Segunda pessoa, tu e vós. Terceira pessoa, ele ou eles, elas ou elas. Você, o senhor e etc. Aqueles de terceira pessoa. Pronomes possessivos dão uma ideia de posse. Meu, minha, meus, minhas. Nosso, nossa, nosso, nossas. Teu, tua, teus, tuas. Vosso, vossa, vossos, vossas. Terceira pessoa, seu, sua, seus, suas. Emprego dos pronomes possessivos. Vamos ver. Na linguagem corrente, usamos seu e suas nas flexões. Para você, o senhor e etc. E para a pessoa com quem falamos. Não é adequado eu dizer para uma pessoa, você cortou seu cabelo? Ah, mas seu é para a terceira pessoa. O correto deveria ser, você cortou teu cabelo? Para se referir à terceira pessoa, ou seja, de quem falamos, usamos mais comumente a dele ou dela, deles ou delas. É uma contração da preposição com o pronome. Vejamos o exemplo do grande escritor Machado de Assis. As palavras têm sexo, amam-se umas às outras e casam-se. O casamento delas é o que chamamos de estilo. Pronomes oblíquos também podem ser usados com valor possessivo, lembrando que sempre é utilizado, é cobrado isso em questões de concursos. Vejam. Roubaram-me os livros. Ah, porque nós temos aqui os livros da posse do agente da ação. Então o me, ele faz... Tá isso aí. Exemplo. Roubaram-me os livros.
O me, ele está com um valor possessivo, porque pode ser substituído por meus. Roubaram meus livros. Beijei-lhe as mãos. Ah, beijei as mãos dele. Beijei suas mãos. Eu posso trocar o lhe pelos suas. Pronomes demonstrativos. São pronomes que referem-se a algo que está próximo de nós, está próximo da segunda pessoa ou está longe de ambas. Variáveis. Este, estes, esta, estas, esse, esses, essas, essas. Aquele, aqueles, aquela, aquelas, os, as, mesmo, mesmos, mesma, mesmas, próprio, próprios, própria, próprias, semelhante, semelhantes, tal e tais. Lembram-se quando nós aprendemos no fundamental? Para a primeira pessoa é aquilo que está perto de quem fala, da primeira pessoa. Aquilo que está com a segunda pessoa é essa referência. E aquilo que está longe de ambos é o que vamos ver a seguir. Invariáveis. Esses três pronomes na primeira, segunda e terceira pessoa não flexionam e não variam. Emprego dos pronomes demonstrativos. Pronomes este e isto, variável e invariável. Com relação a espaço, posição próxima de quem fala, eu, a primeira pessoa. Preciso tratar este corte na minha mão. Este corte. Então, consequentemente, está no discurso da primeira pessoa. Referência a tempo. Presente. Nesse instante, penso em você. Então, com relação a tempo, seria o momento agora. Interior do discurso. Refere-se ao último termo de uma enumeração. Fábio e Júnior estudam fora este há mais de 5 anos. Quem é este? Este é o que está mais próximo. Exatamente o quê? O Júnior. Perceberam a função relativa do pronome demonstrativo? Refere-se ao que ainda não foi dito. O meu desejo é unicamente este, a sua aprovação. Ou seja, este seria o quê? O meu desejo. Emprego dos pronomes demonstrativos. Pronomes esse e isso é o que se refere à segunda pessoa. Com relação a espaço, posição próxima do ouvinte, ou seja, da segunda pessoa. Essa caneta que está aí é azul, então eu estou dizendo para a segunda pessoa. Com relação a tempo, passado ou futuro próximos. 1994. Nesse ano, o Brasil sagrou-se tetracampeão. Nesse seria exatamente o quê? Um futuro relativamente próximo. Interior do discurso. Refere-se ao penúltimo elemento de uma enumeração. Fotografou o Rio Amazonas, o São Francisco e o Paraíba. Esse apenas em Minas Gerais. Qual seria o que está em Minas Gerais? Apenas o São Francisco. Então, a função do pronome esse é recuperar o nome anterior, como se fosse um relativo. Refere-se ao que já foi dito. Estudar no exterior, esse é o meu sonho. O meu sonho é esse, então refere-se à segunda pessoa. Emprego dos pronomes demonstrativos. Aquele, aquilo. Espaço, referência a espaço. Posição distante dos interlocutores. Aquele relógio que ele está usando é de ouro, então algo que está afastado das duas pessoas do discurso, a primeira e a segunda. Com relação a tempo, passado ou futuro, remotos, mais distantes. Aquele ano de 1914 ficará na memória da humanidade. Então refere-se a algo distante,
bem mais longe do que nesse para a segunda pessoa, que seria um futuro ou um passado próximo. No interior do discurso, refere-se ao primeiro elemento de uma enumeração. Vejamos. Matemática e literatura são matérias que me agradam. Esta me desenvolve a sensibilidade e aquela desafia o meu raciocínio. Olha, o demonstrativo aquela refere-se ao quê? A matemática, que está mais distante, se observarmos a ordem daqui para lá. Essa aqui estaria mais próxima. Então, aquela refere-se à matemática. Pronomes relativos. O nome já diz. Pronomes relativos estabelece uma relação com o seu antecedente ou com o descendente dentro da frase. Normalmente com o seu antecedente. Observemos esses exemplos. O homem chegou. Conhecemos o homem. Como é que eu poderia associar essas duas ideias numa única frase? Bom, eu posso usar o relativo e eu vou conseguir encaixar as duas ideias numa única oração. O homem que conhecemos chegou. Pronto, isso só foi possível porque a presença do relativo. O homem que chegou, o que refere-se a homem. Portanto, a um antecedente seu. O período C é uma reunião de A e B, como vimos. Substituímos as palavras em comum, homem, por um pronome, o que. Então, recuperou o que foi dito anteriormente. Emprego dos pronomes relativos. Os pronomes relativos virão antecipados de preposição, se a regência assim o determinar, se assim se fizer necessário. O filme a que assisti é ótimo. Não é adequado que eu diga, o filme que assisti é ótimo. Aqui, o termo que rege, ele pede uma preposição. Este é o livro de que mais gosto. Eu não poderia dizer, este é o livro que mais gosto, porque gostar pede preposição. O pronome quem é empregado com referência a pessoas, somente para pessoas. Este é o rapaz a quem você se referiu. A quem refere-se a rapaz, está recuperando o seu antecedente. O pronome que pode ser empregado com referência a pessoas ou até mesmo coisas. Esta é a aluna de que lhe falei, o que recupera aluna. Este é o livro de que lhe falei, o que recupera livro, que é coisa. Pode ser então pessoas ou podem ser coisas. O pronome cujo, muito interessante, é um relativo que estabelece uma relação de posse, equivalente a do qual e flexões. Deve-se concordar com as coisas possuídas e não admite a posição do artigo. Veja bem, eu não posso nunca dizer cujo o ou cujo a, né? O que seria a presença de um artigo.